Olá, começando mais um episódio, o podcast do empreendedor, número 10. E hoje vamos saber sobre um produto revolucionário, multiplicador de página, que faz você dominar o Google organicamente. Isso mesmo, Flutter significa inundar. Para isso temos o CEO da ID Publicidade. Vamos conversar com Henrique Morbi, que vai explicar um pouquinho mais sobre isso, que está ajudando já várias empresas. Tem muitos clientes que estão aderindo ao Flutter. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Explica um pouquinho, Flutter, não dá... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É verdade. O Flutter nada mais é do que inundar em inglês. É um verbo. É exatamente por isso o nome desse aplicativo aí. Esse aplicativo nada mais é do que um multiplicador de páginas. Ele cria milhares de landing pages, que faz você dominar o Google organicamente. Ele faz você trabalhar todas as suas propostas comerciais, para todas as formas que envolve essas soluções, para todas as pessoas que supostamente buscam por essas soluções e nos lugares que essas pessoas estão, que supostamente você comercializa essas soluções. É para isso que o Flutter serve. Como a pessoa pode estar encontrando esse aplicativo hoje em dia? Primeiro, ela precisa estruturar uma estratégia e uma inteligência de marketing digital, tá? Não é simplesmente um aplicativo plug and play que você sai fazendo. Ele é um dispositivo que integra junto ao seu site, por exemplo. Então você tem lá o seu site, você tem as suas propostas comerciais, o seu portfólio online, todo o seu trabalho, teoricamente, que você já realiza na internet, e você agregaria valores a esse trabalho. De repente, a gente poderia até estar auxiliando o próprio departamento já de marketing atual de uma empresa, qualquer empresa, para poder expandir e maximizar os seus resultados organicamente. Então, eu vou dar um exemplo simples. Fala um ramo de atividade ou um exemplo de alguém que poderia fazer qualquer coisa. Supermercado? Supermercado. Então, eu vou dar um exemplo. Nós atendemos no nosso aplicativo o Oba Hortifruti. O Oba Hortifruti ele é um supermercado de hortifrutis. Então, ele utiliza o nosso aplicativo para expandir todo o sistema de delivery dele. Na Grande São Paulo, são mais de 47 cidades, se eu não me engano. 43 ou 47 cidades, onde ele possui os locais que atendem aquele raio de atuação. Então ele possui lá umas 10 lojas, 10 supermercados, só que atende 47 cidades. Ao invés de ele ter nas 47 cidades infraestrutura, a pessoa pode comprar na cidade do lado e ele entrega na sua cidade. E como a pessoa então encontra isso? Indo na internet, vamos dizer, hortifruti próximo de mim, ou comprar tal coisa em tal lugar. Por exemplo, comprar legumes em Campinas. Concorda? Que a pessoa pode procurar. Você está em Campinas, eu quero comprar legumes. Vai lá no Google, hortifruti próximo de mim em Campinas, ou comprar hortifruti em Campinas, comprar fruta em Campinas, comprar qualquer coisa do tipo de fruta em Campinas. Nesse caso, você vai encontrar uma isca do nosso dispositivo lá, criando conteúdo correlacionado a essa atribuição principal. Então, você vai digitar comprar fruta em Campinas, vai navegar na landing page organicamente gerada pelo Flutter. Essa landing page vai se comunicar com você e vai fazer você apertar num botão para ir para o e-commerce do próprio supermercado, lá comprar o que você está procurando e assim, consequentemente, está entregando para você. Isso em Campinas, mas ele atende em 47 cidades. Então, eu automaticamente, ao criar uma situação de um texto e colocar num aplicativo, ele vai gerar esse conteúdo para as 47 cidades. Então, quem digitar Campinas te encontra, quem digitar Itatiba te encontra, quem digitar Indaiatuba te encontra e assim vai. Então, é em massa. Isso no caso dele, que é um raio menor, mas você se atender algumas indústrias que atendem o Brasil inteiro, estamos falando de 5.570 cidades. Fazer isso manualmente se torna inviável. Então, imagina você ter todo um trabalho de produzir 5.570
páginas no seu site para poder enraizar a sua proposta, somente aquela proposta, em todos aqueles locais. Fica difícil, é meio longínquo o resultado. Imagina se você tem mais que uma proposta. Vamos supor que você tem meia dúzia de propostas. Então, meia dúzia de propostas vezes todos os lugares. Quantas páginas isso não vai dar? Quantos anos não demoraria fazer isso manualmente? O Flutter faz isso em pouco tempo. E você tem um resultado satisfatório após esse conteúdo se propagar adequadamente. E tem como direcionar o local que você quer? Sim. Eu quero tal bairro. Sim. Você segmenta por bairro, por cidade, por estado. Você não segmenta só geograficamente. Eu dei um exemplo aqui de segmentar uma solução para ser encontrada em tais lugares. Mas você pode segmentar uma solução por atribuição a essa solução. Né? Modelo, uso, frequência, cor, tipo, são variações de um produto. Então, se você vende uma lata de água, então você pode procurar uma lata de água com gás, uma lata de água sem gás. Eu não estou procurando água em tal lugar, eu estou procurando água com gás ou sem gás. São atribuições da água. Então, você pode estar indexando por aqui. Indexando, o que a gente chama é gerar uma página para se protocolar no Google para você ser encontrado. Isso é indexação. É protocolo de sitemap. É um caminho para você ser encontrado. Quanto mais protocolo de sitemap, maior a possibilidade de você ser encontrado, porque o seu site possuirá mais caminhos para que isso ocorra. Cada página é um caminho novo. E você precisa se protocolar da forma que as pessoas procuram. Então eu vou dar um exemplo de produtos correlacionados a alguns clientes nossos. Um fabrica tubo de alumínio. Quais são os tipos de tubo? Tem um tubo de alumínio redondo, quadrado, sextavado, triangular, 1 polegada, 2 polegadas, 3/4. Não são atribuições de tubo? Você teria que, se tudo essas atribuições fizer sentido para você, você teria que gerar um caminho para ser encontrado em cada uma delas. Você também vende tubo de alumínio em tais lugares. Então, se a pessoa digitar tubo de alumínio em Guarulhos, você tem que ser encontrado. Em Campinas, você tem que ser encontrado. São 5.570 cidades dessas. Ah, eu não vou vender para essas cidades dormitório, eu quero só as metrópoles. São 1.200. Um bom redator publicitário, para tirar nota boa de marketing de conteúdo, Gustavo, ele vai produzir mais ou menos um texto por período. Então, se o dia tem um período de manhã, tarde e noite, ele vai produzir 3 bons textos. Se ele criar mais do que isso, provavelmente ele não vai ter a nota de alto índice de qualidade que a gente chama. Porque você precisa ter uma forma que você precisa estar desenvolvendo o seu conteúdo. Com textos, palavras-chave otimizadas, fotos, vídeos e tudo mais. Tem uma lição de casa a ser feita da forma que o Google exige em suas documentações. Por isso que na hora que você explicou sobre o aplicativo, você falou a respeito dessas documentações. O Google exige uma forma que você faça uma lição de casa. Se você não fizer dessa forma e fizer da forma que você acha que deve de ser, há uma diferença. E é a diferença entre você estar dentro ou fora do jogo. Porque quem tira nota alta, assim como entrar numa faculdade, numa universidade, quem tira nota máxima não passa na sua frente. Só que a internet é acirrada, é mais do que entrar em medicina na USP. Então, se você tirar nota baixa ou média, certamente você não vai aparecer. Aí você vai ter que pagar para que isso aconteça. E dependendo do seu mercado, você vai pagar 1, 2, 3, 5 reais o clique. Então o ROI não fecha no final do mês. Fica inviável ir por esse caminho. E é um caminho que não te gera solidez, não te gera posicionamento de marca. Se você pausar sua campanha, você some. Então isso não é posicionamento. E esse aplicativo, como o empresário tem como escolher a velocidade, eu quero que eu seja encontrado mais rápido, ou vou aguardar um tempo, tem essa programação? Não. Na verdade, se eu quero que esse resultado desse caminho seja encontrado mais rápido, então vamos começar por ele. Porque há um tempo disso se propagar. O Google demora 6 meses para fazer uma validação de um novo protocolo de sitemap. Primeiro ele lê, ele encontra, ele varre, ele homologa, ele indexa, ele cruza essa mesma informação com outras pessoas que estão falando a respeito desse conteúdo também, para ver quem tirou mais nota ou menos nota para te colocar na frente ou atrás disso. E isso vai com o tempo. Você nunca vai se tornar, Gustavo, referência no seu mercado
digitalmente, para falar a verdade, nem fisicamente, da noite para o dia. Não vai. Você precisa criar uma maturidade. Ou você investe milhões em marketing e trabalha uma campanha massiva em televisão, em outros canais aí com maior índice de audiência. Agora, se você for pensar em Google, numa estratégia de marketing passiva, onde as pessoas vão lá digitar para te encontrar, e elas vão clicar e não vai ter nenhum custo em interagir com você, que eu acredito que o Google hoje é um dos principais vendedores para quem sabe utilizar ele como mecanismo de busca, você acaba não precisando de tráfego pago para ter esses objetivos, mas você não consegue ter esse imediatismo. Esse imediatismo é só via tráfego pago. Então, o que você pode fazer? Eu quero dominar o Brasil inteiro nessa minha solução. E eu vendo para tais pessoas. Então, o que a gente faz? Primeiro, brifa como supostamente essas pessoas procuram por essa solução nesses lugares. Cruza isso, cria um gabarito, que a gente chama, coloca no aplicativo, ele vai trabalhar esse gabarito para te criar milhares de landing pages dessa solução, da forma que essas pessoas procuram, em todos esses lugares. Em 1 hora você tem lá 5.570 landing pages já protocolando no Google organicamente. É claro que é muita página de uma vez só, então vai afunilando, ele vai protocolando e vai lendo, vai validando um a um aos poucos. Mas imagina daqui 1 ano, depois de um processo de maturação, qualquer um que procurar por essa solução em todos esses lugares que você quer, acabar te encontrando organicamente, clicando, interagindo com o seu funil de vendas. Isso é muito gratificante. Ao longo prazo, e você criando e dando continuidade nisso para todos os seus portfólios, em todos esses lugares, de todas as formas que eles são procurados, hoje a gente tem cliente com mais de 500 mil de páginas hospedadas na nossa telecom. Você já ouviu falar de um site com 500 mil de páginas hospedadas, Gustavo? Você sabe o que isso significa? Pensa numa árvore com 500 mil raízes. Qual é o tamanho dessa árvore? Tem como ela passar por despercebida? A pessoa que procura por essa solução em tal lugar não é a mesma pessoa que procura por essa solução em tal lugar. Então, quem está em tal lugar vai encontrar aquela página. Quem está no outro lugar vai encontrar aquela outra página. Quem está procurando por aquela atribuição específica daquele produto, naquele tipo, naquele modelo, vai encontrar outra página. Então, isso é feito de forma desfragmentada. São infinitas combinações de palavras-chave. E palavras planejadas dentro de uma regra de marketing de conteúdo que o Google exige para te protocolar. É o que a gente chama de SEO, do inglês Search Engine Optimization, que nada mais é do que o seu marketing de conteúdo otimizado, que a gente já falou em podcasts anteriores. Alguma das empresas assim que você fez esse sistema, com esse aplicativo, como você viu que realmente ela cresceu os números, foi mais reconhecido, vendeu mais? Para você ter ideia, a gente está implantando em uma delas um boot com IA, porque é mais ou menos 6 novos pedidos por hora. Então, a gente estava com um problema já quase de telemarketing interno para suportar a demanda. Para você ter ideia, a gente teve indústrias com comportamento de fazer integração para frente. O que significa isso? Ele começou a ter indústria. A indústria trabalha B2B, então trabalha com volume. Eles começaram a ter, devido a um posicionamento online assertivo, ele começou a ter pedido fragmentado. O que significa isso? Você concorda que a pessoa que está procurando por um óleo de corte para usinagem de torno CNC, não necessariamente está procurando 2.000 litros, ou 200 litros, ou 20 litros? Não necessariamente. Então, como você se posiciona nessa palavra-chave, nesse caminho, nessa cauda longa, que é o nome técnico para isso que a gente chama, cauda longa é um caminho, né? A palavra-chave é óleo de corte. Mas óleo de corte para a usinagem de alumínio é uma cauda longa. Quando você se posiciona nessas caudas longas, a pessoa não especifica de fato a quantidade, o volume, ela vai te encontrar. E ela vai interagir com você porque você se posicionou muito bem, diga-se de passagem. Só que vai chegar lá no seu funil de vendas, lá o cara querendo, sei lá, 20 litros, e você só vende a partir de 200. Aí o que acontece? Você vai passar e fala, pô, a gente não atende. Não, a gente não atende. Só que daqui a pouco chega outro. Aí chega outro. Aí chega outro. Aí chega outro. Você fala, pô, peraí. Já é a 25ª reprovação que eu tenho. Será que não vale a pena eu, pelo menos, refletir sobre isso? Aí eu te pergunto, você já ligou para o seu distribuidor que compra de você no atacado e revende, distribui em 20 litros, quanto custa? Não, liga lá. O cara compra aqui por 40 e revende por 400. Olha a margem.
Aí o que aconteceu? Muitos criaram e-commerce para vender fragmentadamente. Outros criaram loja física na Avenida Guarulhos para vender de forma fragmentada. Porque o cara não quer 300 kg de alumínio, ele quer 30 barra, 40 barra, 50 barra. É um serralheiro pequeno. Só que vai ver o preço da barra nesses lugares. O cara compra R$6 a barra e vende por R$60 a barra. Aonde eu encontro essa margem? A não ser no varejo. Não encontro na indústria. A indústria trabalha com margem de 10%, 12%. E olha lá, quando não é menos. Já vi grandes volumes de trâmites milionários a margem de 1,5%, 2%. E olha lá, isso não é meio. Então imagina 10, 12, imagina 50, 100, 60. Então é algo que passamos a enxergar um potencial mercadológico. E isso só aconteceu por causa desse volume. Porque se você fizesse um site com meia dúzia de páginas, não é um site com 500 mil de páginas. Não vai ter o mesmo nível de audiência. Então, para você ter essa audiência, precisa pagar tráfego pago. Precisa gerar conteúdo, precisa impulsionar conteúdo, que é para onde o caminho, que é onde a maioria vai. E esse já é o orgânico. Esse é totalmente orgânico. Agora, Henrique, eu queria abrir mercado em tal lugar. Temos um cliente nosso que quer abrir mercado para o representante dele em Recife. A gente já gerou páginas. E a de Recife, pelo fato de ser uma metrópole muito concorrida, ainda não está na primeira página do Google. As que são de cidades menos concorridas já estão. Então ele já está tomando sopinha pelas beiradas. Tipo uma estratégia de cupim até chegar no centro e depois acabou com tudo. É mais ou menos isso por aí. Então ele vai lá, pô, mas eu queria abrir, é de Recife. Só que a de Recife eu ainda estou na 6ª página. Porque o Google quer dinheiro. Então primeiro ele vai priorizar quem paga. Depois de quem paga, aparece quem não paga. Só que hoje o usuário tem um comportamento que ele sabe quem é anunciante e quem de fato ajuda ele com informação rica e relevante. O Google sabe quem só quer tirar pedido e sabe quem está levando uma informação que faz diferença para alguém. Essa informação que faz diferença para alguém é o orgânico. Então, quando você se torna um top of mind na primeira página do Google, organicamente, suas propostas, isso às vezes se torna irreversível. Se você continua nutrindo isso, dificilmente você sai fora do jogo. Quando você está na primeira página, ou seus concorrentes, por isso que vem a maior nota, ou seus concorrentes se mobilizam para tirar a maior nota que você, para se tornar um aluno melhor do que você, para ser professor chamado Google, ou eles vão continuar atrás. Porque você continua estudando, continua nutrindo, continua gerando conteúdo e tirando boas notas. Para isso, essa ferramenta que é importante. Então, dominar a internet exige uma lição de casa. Primeiro, exige volume de conteúdo, muito volume. Se você tem um portfólio vasto, vende para vários segmentos e para todo o Brasil, você precisa de 500 mil de páginas tranquilamente para você se protocolar e ser encontrado em todos esses caminhos aí, possíveis e imagináveis. E vamos falar de um cliente que você já ajudou, que é o Oba. Tem o Oba. Temos vários. Quais os principais clientes assim que você já ajudou, que pode citar? Cara, a gente tem pelo menos aí umas 20 e poucas contas de marketing digital que hoje dominam a internet e todas as suas propostas comerciais. A gente pode citar o Oba Hortifruti. Só o e-commerce do Oba Hortifruti tem hoje mais de 200 mil acessos organicamente. Você sabe que número é esse? 200 mil acessos? Nem tenho ideia. Pois é. É expressivo. E se você fosse trabalhar um tráfego pago para obter um volume desse, vamos fingir que custa R$1 o clique, seria um boleto de R$200 mil no final do mês só de link patrocinado, fora o resto. Faz sentido esse número para você? Depende. Agora sim. Depende, né? Então você consegue ter volumes expressivos organicamente sem investir rios de dinheiro se você fizer a estratégia certa e o Flutter pode te levar lá. Nós temos clientes, por exemplo, que dominam a internet com comércio, por exemplo, ele. Nós temos fábricas, temos prestadores de serviços, B2B, para outros prestadores, para outras empresas. Todos eles, se você chegar, vamos supor que você tem uma necessidade, você não sabe aonde encontrar. Então, se você não sabe onde encontrar ou não tem uma indicação de alguém que você conhece, você recorreria ao Google, né? Na verdade, eu vou até te perguntar, vamos supor que você precisa de uma solução, Gustavo. Eu não vou nem te impor comportamento aqui ou induzir a nada.
Vamos supor que você precisa de uma solução e você tem problema com o seu fornecedor atual. Você teve uma indicação de um amigo, você foi no novo fornecedor, mas você não chegou num acordo comercial, por qualquer motivo que seja. Aí agora você se sente na necessidade de recorrer ao mercado, à praça, para procurar por uma solução para te atender. Aonde você iria? No Google? Não sei, você iria no Google? Ou você iria no Facebook? Tem Google, Facebook, Instagram. Tudo bem, mas você iria no Google? Sim. Ou você iria no Guia Mais? Nas páginas amarelas, onde você iria? Esse não existe faz tempo, né? Você entendeu? Você iria no Google. Isso. Então, você e quase praticamente todo mundo recorre a esse cara, que se transforma praticamente numa Matrix, aonde quem está nele está no jogo. Quem não está nele não aparece e provavelmente vai ter problema, porque quem está nele está mexendo no seu queijo. Então você iria no Google, iria procurar por uma solução, iria dar um enter, iria encontrar o tráfego ali sobre esses caminhos. Existem duas formas para você estar ali nesse momento como fornecedor para você. Pagando ou não pagando. Qual que você prefere? Não pagando. Pronto. Então você precisa trabalhar a forma que o Google exige para fazer com que isso aconteça para você. Para você ser aquele aluno exemplar, para o Google falar, tem esse cara que é referência nisso, interage aqui com ele, você precisa dar o exemplo, não precisa? Para um aluno ser referência na escola, ele precisa ser o nota 10. Ele não vai ser referência na escola fazendo problemas, gerando problemas. Ou vai ser famoso por criar badernas. Pode até ter mais curtidas, mas nem que fazendo idiotices, beleza? Mas não exemplar. Não para esse professor. Então, para ele te trazer, interage com esse cara, você tem um caminho de uma lição de casa grande a ser feita, que é gerar conteúdo, gerar tráfego, gerar engajamento, ter notoriedade, com textos, com fotos, com vídeos, com páginas. Vamos supor, você falou de um supermercado. Tem outros clientes nossos como fábrica, como prestador de serviço. Tem um amigo meu que aluga limousine. Chama Voo de Limo. Acho que eu posso citar o nome dele aqui, ele não vai ficar chateado comigo e fazer um merchan para você, né, Limo? Tem 1000 páginas segmentadas, né? Por mês ele roda isso. Então ele já tem vários. Então o que ele faz? Ele aluga limousine. Ele aluga limousine para festas, para eventos, para workshops, para coworking, para eventos corporativos, para festa de aniversário, para festa de casamento. Você concorda que são caminhos diferentes? Quem está procurando para limousine para casamento, está procurando para evento corporativo? Concorda que é público diferente, para necessidade diferente, embora seja o mesmo carro? Então, se ele quer vender, hoje ele atende, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, é o estado de São Paulo. Então, são 645 municípios que temos em São Paulo. Então, se ele aluga limousine para todo esse estado e para todo esse tipo de festa, então é 10 vezes 645. Quanto que dá isso? Bastante. Aí vamos voltar àquela situação do redator fazendo isso manualmente. 3 textos bons por dia. Então ele vai te criar 3 textos para você indexar com o seu site por dia, para você dominar todas essas categorias de portfólio que você tem para todos esses 645 lugares. Eu acho que passou 30 anos e ele não está na metade ainda. É só fazer a conta. São mais de 60 mil páginas. Quanto que dá? 60 mil dividido por 3. São o número de dias. Então, se ele trabalhar ainda de final de semana e de madrugada para te entregar 5 ou 6 ou o dobro, você encurtou só, sei lá quantos, 10 anos. Não é o caminho. Então, o que as pessoas fazem hoje? O que muitos empresários fazem hoje? E não é o caminho. A pessoa procura pela palavra-chave, entra com os 2 pés no peito com a palavra-chave principal, não é com a cauda longa para tomar a sopa pelas beiradas. Uma coisa é tubo de alumínio, outra coisa é tubo de alumínio sextavado, branco, em Campinas. As pessoas procuram assim. Isso é tomar a sopa pelas beiradas. A pessoa vai lá,
ela quer aparecer em Campinas. Então ela pega essa palavra-chave, paga R$1, R$2, R$3 o clique, porque o oceano é vermelho, o tubarão brigando por migalha, isso é um leilão, ganha quem dá o maior lance, para aparecer naquele lugar. Então, para que eu vou criar um link patrocinado com essa palavra-chave para duelar com titãs, gastando horrores para aparecer nesse lugar, sendo que eu posso gerar um marketing de conteúdo otimizado, falando do meu produto para essas pessoas nesse lugar. E quem digitar por isso vai encontrar organicamente a página do Flutter e não o seu link patrocinado. É assim que funciona. E você pode ter certeza que muitos dessa lista de clientes que você citou, se você procurar pelas propostas dele lá, ele vai estar logo abaixo de quem paga. Só que quem paga some. Ele vai estar sempre lá. Quem você acha que está ganhando o jogo? Tudo é um jogo. O mercado é um jogo. Quem joga mais, ganha mais mercado. O mercado vai ser sempre o mesmo. O que muda é a sua participação dentro dele. Se você souber jogar, o tabuleiro é seu. Se você não souber jogar, o tabuleiro é do outro. O tabuleiro vai estar lá. É assim que funciona. E para a empresa permanecer sempre no jogo... Tem que nutrir. Aí você tem um site, você vai inserir esses novos conteúdos e gerar esses apontamentos para o seu site. Pensa o seguinte, você não está criando várias landing pages? Mensalmente a gente não está criando um novo portfólio para vários lugares, ou várias atribuições, ou uso, ou para público, ou seja lá qual for o caminho? Todos esses caminhos estão apontando para o seu funil no seu site. Você já tem um site lá, seja um e-commerce, seja um catálogo, seja um institucional, seja o que for. Um blog. Está lá. Então você abastece esse site e todas essas landing pages geradas vão apontar novamente para esse site. Então cada vez tem novas páginas apontando para esse site. Uma coisa, Gustavo, é você falar o quanto você é bom. Outra coisa é eu falar que você é bom. Quando eu tenho várias páginas apontando para outra, o Google fala, peraí, tem várias pessoas falando, várias outras páginas ressaltando essa, deixa eu colocar essa em evidência. Então, cada vez mais, essa página central, que é o centro da sua inteligência de marketing digital, que é o seu site, o seu canal maior, é do seu site que te leva às outras coisas. E se a pessoa tem Instagram, Facebook, também dá para fazer dessa forma no Flutter? Dá para fazer, mas ela aponta para o site e o site leva à rede. As coisas estão no Google. O que protocola no Google é o seu site com os seus portfólios, com as suas competências, com as dores lá do seu blog, com todo o conteúdo que você coloca. A rede social é onde estão as pessoas que consomem essas coisas. Então ali você leva esses conteúdos para as pessoas se sentirem entusiasmadas a interagir com você nessa rede para vir para o seu canal maior. A ideia é utilizar a rede social para aquecer essa URL principal. Essa URL principal é o seu domínio, é o seu site. Aí, consequentemente, esse site cada vez mais vira à tona no Google. É assim que funciona. Explica um pouquinho, por que tem uma empresa que tem 5.000 páginas, outra tem 1.000 páginas... a demanda desse cliente? A demanda do cliente, é o raio de atuação. Por exemplo, eu citei do Oba. O Oba só atende 47 municípios. Falei do Voo de Lima. Ele atende 645 municípios. Tem fábricas aí que atendem os 5.570 municípios. Quanto mais páginas. Quanto mais páginas. E assim, qual é a dificuldade que o Flutter tem em gerar 645 ou 5.500? Nenhuma, é a mesma. O custo é a mesma. A diferença é que você vai ter mais páginas ou menos páginas, mas isso é estratégico. Não adianta você querer se protocolar para o Brasil inteiro se você só tem do estado de São Paulo. Não faz nenhum sentido. O meu colega não vai botar o guincho dele para levar a limusine no Nordeste. É mais fácil alugar uma lá, concorda? Então o Oba não tem como te entregar o seu alface em Manaus, entendeu? É mais fácil você comprar no mercado de lá. Então, dependendo do que você faz, estrategicamente você precisa de um volume menor de páginas. Mas você precisa de volume, de qualquer forma. Hoje o Oba deve ter mais de 100.000 páginas lá ao longo dos anos. Todo mês roda 6 novos gabaritos, que a gente chama. Então o aplicativo roda 6 vezes por mês para ele. É muita coisa. Manualmente, inviável. Então internamente eles cuidam do e-commerce para ficar com os produtos atualizados, preço, estoque, etc. E o resto é um marketing gerando tráfego lá para lá.
E a melhor forma é não pagando, né? Então, para não pagar, é gerando conteúdo. Para gerar conteúdo, você precisa de volume. Para gerar volume, você precisa do Flutter. Essa é a sequência do funil aí. Mais ou menos isso. E quanto tempo você sugere que a empresa faça esse... Até dominar a internet. Se você tem um portfólio e vende esse portfólio e ele só tem uma atribuição e para o Brasil inteiro, você só precisa de 5.570 páginas. Basta uma vez. Agora você vai ter que nutrir isso de outras formas. Porque não adianta. Você não vai ser formador de opinião na internet falando somente uma vez disso. Esquece. Você tem que falar muito e mais um pouco sobre isso, de forma de todos os assuntos correlacionados, de todos os tipos de formas possíveis imaginadas sobre isso. Tendências, história, tudo. Quem, como, onde, por quê, como, vantagem, benefício, aqui, em Campinas, em Guarulhos, e não sei aonde, dessa forma, desse jeito, nessa cor, nesse tipo, sei lá. Para você virar autoridade no assunto. É isso, para você virar autoridade do assunto. Como é que você vai virar autoridade do assunto tendo uma página falando sobre isso? Isso não vai acontecer. E é o que todo mundo faz. Por isso que tem que pagar para aparecer. Por isso que não funciona. Ou funciona, na verdade funciona, desculpa. Funciona. Mas tem que pagar. E custa mais caro. E não permanece, porque a pessoa pagando alto, a pessoa para e fala, pronto, é um já paguei. É um ciclo viciante negativo. Tem que estar sempre pagando, sempre pagando, sempre pagando. Então é assim... A sua propagação digital vem do boleto que você paga no final do mês. Do quanto você investe em impulsionamento. Terminou de impulsionar? Entendeu? Fechou. O algoritmo se abre através de grana. Ele quer grana. Ou você gera conteúdo. E para você gerar conteúdo e se propagar organicamente, você precisa ser relevante, cara. Precisa falar, ter informação rica. Fazer diferença para quem está nos escutando, entendeu? Levar discernimento crítico, falar certinho, né? E normalmente quando você fala de assuntos mais sérios, tende a propagar menos do que quando você fala de polêmica, de sensacionalismo. O espaço acaba sendo um pouco mais restrito porque a seriedade propaga menos do que a brincadeira. Mas vamos supor, eu contrato você todo mês para fazer durante um ano. E como é alimentado essa página? Quais informações são inseridas nela? Boa pergunta. A gente vai primeiro brifar tudo que você quer comercializar. Quantos produtos você tem? Eu tenho 10 produtos. Vamos fazer conta redonda. Tenho 10 produtos. Quais são as atribuições desse produto? Tem modelo diferente desse produto? Esse mesmo produto tem forma? Tem 3 formas diferentes. Então já é 10 vezes 3. Então já tem 30. Para onde você vende? Eu vendo, sei lá, para o estado de São Paulo. Então, 645 município. Então, é 30 vezes 645. Vamos lá. 30 vezes 645. 19.350. Lembra do redator? Que vai fazer agora 6 por dia, dividido por 6. Ele vai demorar 3.225 anos. Vamos lá. Não, é 3.225 dias, desculpa. Perdão. Ele vai demorar 3.225 dias. Dividido por 365, 8 anos. 9 anos. 8.8. 9 anos. Daqui 9 anos ele termina. As 19 mil páginas. O Google faz isso, dependendo da quantidade que você quer, ele pode fazer isso no mês inteiro. De rodar essas 19 mil páginas. Ou fraciona isso em tanto, já que é 10 portfólio, vamos fazer ao longo do ano, um por mês. No final do ano você gerou tudo, já está lá, já está protocolando. Como o Google exige de 6 a 1 ano para começar a ler, validar, protocolar, indexar, os primeiros já estarão tendo já algum tráfego quando os últimos estarão sendo rodados. E pronto, dominou a internet de funil, porque Flutter é funil, ele vai apontar para o seu funil. Mas você tem formas agora de gerar conteúdo para explorar dúvidas, dores do seu público-alvo. Daí você pode trabalhar outras coisas que a gente também faz para você dominar o Google nesse caminho aí também. Quais são os tipos de trabalhos que a tua agência faz visualmente e online? Quais tipos de produtos que você comercializa? Para uma empresa, eu quero ser conhecido em tal lugar, eu quero vender, quero isso, quero fazer uniforme, quero adesivar o carro. Sim, não. Aí a gente indica alguns parceiros, né, do mundo offline, vamos dizer assim.
O nosso foco é marketing digital B2B. Então, se você for no Google agora, procurar por uma cauda longa, assim, agência de marketing digital B2B em tal lugar, com certeza você vai encontrar nós. Com certeza. Porque a gente utiliza o Flutter também para os nossos fins mercadológicos. Não faria sentido, né? Para nós não tem o lema casa de ferreiro espeto de pau. Não, lá é espeto de aço inox, tá ligado? É por aí mesmo. Porque funciona. Então você acaba abrindo isso. O nosso foco é a internet. O foco nosso é fazer você, se for profissional, né, prestador de serviço, ou se tiver uma empresa, fazer você dominar a internet em todos os seus objetivos mercadológicos. Organicamente falando. Agora, se você precisar de comunicação integrada, a nossa agência é 360 graus. Trabalhamos com mídia impressa, mídia eletrônica e mídia alternativa. E o marketing digital, como eu te falei. O que significa isso? Mídia impressa. O que você citou? Identidade visual, comunicação visual, catálogo de produto, folder, folheto, uniforme, envelopamento de carros, vans, barco, avião, tudo que você trabalhar lá, caminhão, já fizemos também, temos parceiros para isso, toda essa parte de comunicação visual, né? Offline, rótulo, estampa, etiqueta, tudo que você precisar para embalagem, né? Design de produto, tudo isso aí que você precisar. Depois disso, a gente leva na internet, através de um site, através de uma loja virtual, através de um catálogo de produto, seja ele qual for a sua necessidade. Isso é um site, é a parte de programação, é a parte de desenvolvimento web que a gente chama. Depois que você tem lá o seu domínio na internet, com os seus e-mails, @o nome da sua empresa e o seu site lá, bem forjado, bem desenvolvido, com nota 10 em pré-requisito, de forma que o Google exige, né? Responsivo, se adaptando a ambientes mobile ou desktop, como pré-requisito, a gente agora tem a condição de fazer que esse site seja campeão em vendas. Como? Tornando um vendedor. Como? Nutrindo, gerando conteúdo com fotos, vídeos, explorando YouTube, explorando dores de público, explorando blog e criando as múltiplas landing pages em massa com o nosso aplicativo, levando para o seu funil. Consequentemente, você vai chegar lá. E que ideia você teve assim, qual a necessidade que você já ouviu, teve para criar o Flutter? Bela pergunta. Legal, cara. Nunca ninguém me perguntou. Foi uma necessidade de um dos nossos maiores clientes hoje. Ele simplesmente trouxe uma visão que ele falou que ele gostaria de fazer assim. Daí eu falei, caramba, isso vai dar muitas coisas, né? Porque não saiu da caixa. Não é aquele site, quem sou eu, o que eu faço, onde eu estou, entre em contato comigo. Não era assim. E dentro do que eu faço é essas meia dúzia de coisinha. Não, não é. O cara, eu preciso fazer um site assim, eu quero abrir representação nesses lugares, eu quero expandir ali, eu quero isso lá. O meu concorrente está fazendo isso. Aí a hora que eu vi o concorrente dele fazendo o quê? Inclusive o irmão mais velho dele, falando, caramba, olha o que ele está fazendo. Aí a gente começou a estudar esse benchmark, começou a estudar esse comportamento, porque é isso, né? Se você não tem a capacidade de criar, tem a ousadia de copiar, né? E copie bem feito, entendeu? Copie e melhora a benfeitoria e pronto. Isso não é plágio. Isso é sabedoria, isso é inteligente. O cara está na sua frente. Se ele está nessa competição na sua frente, aprende com ele. Aprende com ele, estuda ele e faz o seu. Qual é o problema? Foi isso que a gente fez. E aí a gente percebeu que para eu entregar esse resultado, eu precisaria ter pelo menos, não uma, mas umas 30 pessoas desenvolvendo conteúdo para mim. E assim a gente começou. Com pessoas fazendo isso. Só que você sabe que pessoas, né? Quanto mais cada uma pensa de um jeito, cada um faz de coisa, então você já precisa criar uma metodologia, porque tem que ser desse jeito e não de cada um de um jeito, aí começa a ter um problema, aí não sei o que lá, a coisa não horizontaliza. E aí, conforme a gente percebeu que quanto mais volume, mais pessoas, mais custo, a conta não fecha. Porque o lucro que a gente tinha de fazer 1 e fazer 1000 era o mesmo. Por
Porque cada hora precisava de mais pessoas e mais custo. Então foi aí onde a gente falou, e se a gente informatizar? Fala um pouquinho sobre a corrida de kart, o que influenciou na tua vida profissional. Nas curvas tem que tomar cuidado, chegar no final, vencer. O que tem a ver, assim, o kart com a tua vida profissional? Objetivos, meta, disciplina, trabalho em equipe. Lá você não faz nada e não chega a lugar nenhum sem tudo isso. Então são pré-requisitos para tornar você um vencedor, seja ele pessoalmente no kart ou profissionalmente no seu mercado. Então lá, se você fizer o que você quer e não o que deve, você não vai se dar bem. Lá, se você pensar por você e não em equipe e não escutar, você não vai se dar bem. O achismo não vai te levar a lugar nenhum, porque você só enxerga a próxima curva enquanto o cara está enxergando um todo. É igual você achar que você driblar à direita vai se dar melhor do que o GPS, que já enxergou até o final, e você só está enxergando a placa do carro da frente. Seria uma ignorância da sua parte e contra isso. Então, o kart ele te leva a você ter entusiasmo para obter metas e conquistas. Para você se dedicar. Eu acho que assim, a pessoa ela não vai ser bem-sucedida se ela primeiro não cuida dela, se ela não for proativa. No kart você não vai ganhar se não tiver mérito. Ninguém vai te dar um troféu se você não conquistar o seu. Você pode chorar lá que ninguém vai te dar. Ninguém tem dó, ninguém tem pena. É você e você. Então, no mercado é isso. Quem aqui, que lobo mal aqui que empreende aqui, que se não é por você, nada acontece? Fala pra mim. Todo dia, cara. Todo dia. Para a consideração final, por que eu devo ter hoje na minha empresa e contratar a ID Publicidade para ter o Flutter? Se você visa dominar o Google em todas as suas propostas, em todos os seus objetivos, organicamente falando, para te gerar perpetuidade, solidez e posicionamento de marca, você precisa da gente. Ou de quem trabalha com essa frequência. Só que ninguém tem o Flutter. O Flutter foi a gente que inventou. Só nós temos. E nós só disponibilizamos para clientes nossos, das nossas contas que a gente administra o marketing digital. Porque ele é um diferencial competitivo. Eu não vou entregar isso para um concorrente do meu cliente jamais. Eu uso isso para tomar o mercado do concorrente do meu cliente. Então, se você quer ganhar mercado do seu concorrente, você precisa da nossa ferramenta. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço pelo convite. Terminamos o 10º episódio do Podcast do Empreendedor, que está no YouTube, TikTok, Instagram. E vamos ter cortes também. Nosso muito obrigado à Prefeitura de São Paulo, ao técnico de som. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Agradeço, obrigado. Show de bola, cara.